Conceito e função da raiz. A raiz é um órgão geralmente subterrâneo, aclorofilado, ou seja, sem clorofila, especializado na fixação da planta ao solo, absorção de água e sais minerais, e também atua como órgão de reserva. Estrutura geral da raiz. A raiz apresenta uma nítida separação em 3 sistemas de tecidos principais: dérmico, epiderme, fundamental, córtex, vascular, cilindro vascular, meristema apical, raiz, ápice radicular. Meristema apical é a região de crescimento responsável pela formação das diferentes partes da raiz. Coifa, córtex e cilindro vascular. Pode ser aberto. Todas as zonas da raiz originam-se de um mesmo grupo de células iniciais. Fechado. Cada região tem sua própria fileira de células iniciais. O meristema apical é coberto pela coifa, que protege o tecido meristemático e facilita a penetração da raiz no solo. A coifa localizada no ápice radicular. A coifa auxilia a raiz na penetração do solo, produzindo mucilagem que lubrifica a passagem e contém estatólitos que percebem a gravidade, orientando o crescimento da raiz. Gravitropismo. A coifa deriva do tecido meristemático chamado calitrogênio. Endoderme é a camada mais interna do córtex, cujas células possuem estrias de Caspari ricas em suberina e lignina que restringem a passagem de água e solutos entre as células, forçando a passagem pelo interior celular para controlar o fluxo ao cilindro vascular. Transição da estrutura primária para a secundária. O câmbio aparece como uma nova camada de tecido meristemático que substitui a epiderme e o córtex. Compondo o crescimento secundário da raiz, o felogênio também participa desse processo, originando tecidos secundários. Resumo dos pontos-chave. Raiz é essencial para fixação, absorção e reserva de nutrientes. Apresenta a organização em 3 sistemas de tecidos principais. Por cada desorganização no ápice radicular, com meristemas que regulam o crescimento. Coifa pode orienta o crescimento da raiz no solo, além de facilitar a penetração. Endoderme controla o fluxo de água e solutos para o cilindro vascular. Crescimento secundário envolve formação de câmbio felogênio para manutenção e fortalecimento da raiz. Meristema apical da raiz. Funcionamento: é a região onde ocorre a divisão celular contínua, permitindo o crescimento da raiz em comprimento. Pode ser do tipo aberto, a única fileira de células iniciais gera todas as regiões. Ou fechado, cada região tem célula inicial própria, protoderme, procâmbio, meristema fundamental. Função: responsável pela formação de todos os tecidos primários da raiz, da origem a protoderme, epiderme. Meristema fundamental, córtex, procânio e cilindro vascular. 2 coifa. Funcionamento: cobre o ápice meristemático da raiz, produzindo mucilagem que facilita a penetração da raiz no solo. Contém estatólitos que permitem percepção da gravidade. Função: protege as células meristemáticas do atrito com o solo e auxilia no senso gravitropismo, orientando o crescimento da raiz para baixo. 3 epiderme. Funcionamento: camada externa da raiz que está em contato direto com o solo em raízezão. Pode apresentar pelos radiculares para aumentar a absorção. Função: proteção contra perdas excessivas de água e invasão por patógenos. Absorção de água e minerais via pelos radiculares. 4 córtex. Funcionamento: ocupa a região entre a epiderme e o cilindro vascular. É formado principalmente por células parenquimáticas. Pode desenvolver arênquima em raízes aquáticas ou clorofiliana em raízes aéreas. Reserva de nutrientes, condução e armazenamento de água em raízes aquáticas. Ajuda na circulação de gases.
em raízes aéreas, pode realizar fotossíntese. Mesoderme, camada externa do córtex, abaixo da epiderme, nem sempre está presente. Possui estrias de Caspari que controlam o fluxo radial de água. Endoderme, camada mais interna do córtex, apresenta estrias de Caspari que funcionam como a barreira impermeável. Uso força, água e íons absorvidos do solo atraem nas células, onde o fluxo pode ser controlado antes de passar para o cilindro vascular. 5 cilindro vascular. Funcionamento: contido dentro do periciclo, envolve tecidos vasculares. O periciclo é uma ou mais camadas de células que são potencialmente meristemáticas. Origina raízes laterais, partes do câmbio vascular, e em muitas raízes o felogênio. Origina a raiz condensada para o crescimento secundário raiz. Deriva do procâmbio. Função: transmissão de seiva bruta e seiva elaborada. O periciclo atua como fonte para raízes laterais que se originam a partir dele, além de participar do crescimento secundário via câmbio. 6 câmbio e felogênio. Funcionamento: com o amadurecimento da raiz ocorre a passagem da estrutura primária para a secundária. O câmbio é um tecido meristemático que gera tecidos vasculares secundários. O felogênio origina pele secundário e não aparece após a degradação da epiderme e parte do córtex. Função: o câmbio aumenta a espessura da raiz, possibilitando o crescimento em diâmetro. O felogênio contribui para a formação da camada protetora externa da raiz na estrutura secundária. 7 periciclos. Funcionamento: prolongamentos unicelulares da epiderme que aumentam a área de absorção da raiz. Facilitam a absorção de água e sais minerais do solo, aumentando a eficiência de captação pela raiz. Em síntese, a raiz é organizada para absorver e conduzir água e nutrientes, proteger o meristema apical, originar raízes laterais e promover o crescimento tanto em comprimento quanto em espessura. Cada estrutura tem papel específico para garantir a sobrevivência e desenvolvimento da planta. O desenvolvimento das diferentes partes da flor ocorre a partir do meristema floral, que se origina do meristema vegetativo, meristema apical-caulinar. O processo inicia-se com a elunação do eixo do meristema floral, seguida pelo seu alargamento e achatamento, formando uma estrutura receptacular onde as peças florais se desenvolvem. A formação das peças florais ocorre em sequência acropela, ou seja, da base para o ápice, seguindo a ordem: sépalas, pétalas, estames e carpelos. Cada verticilo floral se desenvolve como primórdios foliares modificados, homólogos a folhas. As sépalas são geralmente clorofiladas, semelhantes estruturalmente às folhas. As pétalas apresentam cromoplastos e antocianinas, conferindo cor. Os estames são os verticilos férteis masculinos. Os carpelos, que compõem o gineceu, são os verticilos férteis femininos, cada um formado por estigma, estilete e ovário, e podem ser unicarpelares, um carpelo ou pluricarpelares, vários carpelos livres. No botão floral de Lilium spir, por exemplo, observa-se o desenvolvimento acropétalo destas estruturas, com as tépalas, anteras e estigma aparecendo em sequência.
Portanto, o desenvolvimento floral é um processo organizado, iniciado no meristema floral, com diferenciação e crescimento em sequência definida para formar as diversas peças florais que compõem a flor completa. A flor é considerada um ramo modificado e suas partes são homólogas à folha. Ela se desenvolve a partir do meristema floral, ou reprodutivo, que por sua vez se origina do meristema vegetativo. Meristema apical, caulinar. O desenvolvimento do meristema floral envolve a elongação, alargamento e achatamento do eixo. Desenvolvimento das partes florais. A formação das peças florais ocorre em uma sequência propétala, Da base para o ápice. sépalas, pétalas, estames e carpelos. As sépalas, São geralmente clorofiladas e estruturalmente semelhantes às folhas. As pétalas possuem cromoplastos e antocianinas, o que lhes confere cor, e também são semelhantes às folhas quanto à estrutura interna, estrutura geral e componentes. As flores são constituídas por uma haste, pedicelo e um receptáculo, de onde emergem apêndices modificados. Esses apêndices incluem sépalas, pétalas, estames e carpelos. gineceu, compreende todos os carpelos da flor, podendo ser formado por um único carpelo, Unicarpelar ou por vários. pluricarpelar. É formado pelo estigma, estilete e ovário. Tépalas são mencionadas em casos como Lilium sp, onde sépalas e pétalas são indiferenciadas. Características e importância. As flores podem apresentar-se solitárias ou agrupadas em inflorescências. Uma flor sempre emerge na axila de uma folha. São uma importante fonte de caracteres morfológicos para a sistemática, estruturas de suporte e desenvolvimento. Pedicelo é a haste que sustenta a flor, conectando à planta. Receptáculo é a parte alargada na extremidade do pedicelo, de onde emergem todos os apêndices florais modificados como sépalas, estames e carpelos. Meristema vegetativo É o ponto de origem, dele se desenvolve o meristema floral. Sua função principal é o crescimento vegetativo da planta. meristema floral. Desenvolve-se a partir do meristema vegetativo. Sua função é a formação das peças florais. Isso ocorre através de um processo que envolve a elongação, alargamento e achatamento do eixo, seguido pelo espessamento da camada da meristemática e a formação sequencial. Acropétalas, Sépalas, pétalas, estames e carpelos, verticilos florais. Partes reprodutivas e de atração. Sépalas são apêndices florais modificados, frequentemente clorofiladas, estruturalmente semelhantes à folha. Sua principal função é a proteção do botão floral. Pétalas são apêndices florais modificados que possuem cromoplastos e antocianinas, conferindo-lhes cores variadas. Estruturalmente, também são semelhantes à folha. Sua função principal é a atração de polinizadores. Estames são os órgãos reprodutivos masculinos da flor. Cada estame é responsável pela produção do pólen, grão de pólen. Contém estruturas como a egina, parede externa, intestino, parede externa, núcleo reprodutivo e núcleo germinativo. Embora o documento não detalhe o funcionamento, essas partes são essenciais para o transporte e entrega dos gametas masculinos para a fecundação. Carpelos, gineceu, compreendem todos os órgãos reprodutivos femininos da flor. Podem ser únicos, pluricarpelar ou múltiplos. Cada carpelo é dividido em estigma, a porção apical do carpelo, geralmente pegajosa ou papilosa, cuja função é receber os grãos de pólen. Estilete, a estrutura alongada que conecta o estigma ao ovário, serve como um caminho para o crescimento do tubo polínico em direção aos óvulos. Ovário, a parte basal e dilatada do carpelo que contém os óvulos. Elabora sua fecundação, o ovário se desenvolve no fruto. Óvulos são as estruturas contidas dentro do ovário. Cada óvulo contém uma
gameta feminino e, após a fecundação, se desenvolve em semente. Em resumo, as flores funcionam como a estrutura reprodutiva da planta, onde o meristema floral orquestra o desenvolvimento de partes especializadas para a produção de gametas, atração de polinizadores e, finalmente, a formação de sementes e frutos, garantindo a propagação da espécie. Função principal. Raiz tem como função principal a fixação da planta ao solo, absorção de água e sais minerais, além de atuar como órgão de reserva. Realiza fotossíntese e em geral, subterrânea. Caule suporta as folhas, flores e frutos. Conduz seiva bruta e elaborada entre as raízes e os órgãos aéreos. E em muitos casos realiza fotossíntese. Folhas herbáceo ou em plantas verdejantes, dou estrutura externa e formação. Raiz geralmente não apresenta nós, entresóis ou gemas laterais. Possui coifa, Calitra, que protege o meristema apical, característica exclusiva das raízes. Apresenta nós, de onde saem folhas ou ramos. entre nós e gempas laterais para crescimento e ramificação. 3 meristema apical. O meristema apical é protegido pela coifa, pulso e protoderme, meristema fundamental e procâmbio, que originam epiderme, córtex e cilindro vascular, respectivamente. Não tem coifa. Meristema apical apresenta geralmente uma organização diferente, menos protegida. 4. Crescimento em espessura. Pode apresentar crescimento secundário por atividade do câmbio felogênio, formando periderme, suberifeloderme, eliminando córtex primário e a epiderme, gerando uma estrutura protetora. Também realiza crescimento secundário por câmbio vascular e felogênio, mas com diferenciação em anéis anuais e formação da casca. Periderme, 5. Tecido cortical e periderme. Tem córtex é geralmente bem desenvolvido com endoderme e exoderme, com estrias de Caspari na endoderme para controle do fluxo de água. Possui periderme na fase secundária. Tem córtex, mas geralmente sem endoderme definida. A periderme forma a casca externa na fase secundária. Não há estrias de Caspari. 6. Presença de estruturas exclusivas. Possui coifa, presença de endoderme com estrias de Caspari, que regulam a entrada de água e minerais no cilindro vascular. Não possui coifa nem endoderme. Em resumo, a presença da coifa, a ausência de nós e gemas, a organização do córtex com endoderme e estrias de Caspari, além da função principal de sorção e fixação, distingue a raiz do caule. Definição e funções do caule. O caule é o órgão vegetal responsável pela sustentação das folhas e órgãos reprodutivos, além de estabelecer conexão entre eles e as raízes. Também transporta substâncias, água, minerais e seiva elaborada. Em alguns casos realiza fotossíntese e reserva energética. Meristema apical do caule é o local onde ocorre o crescimento em comprimento do caule. Produz as células dos tecidos primários como protoderme, epiderme, procâmbio vasculares e meristema fundamental, córtex. Também origina gemas axilares e primórdios foliares e estrutura primária do caule. São 4 as regiões principais: epiderme, camada uniceriada com cutículas tricomas, contendo estômatos em menor quantidade que as folhas. Córtex, formado por parênquimas, clorofiliano, aquífero, aerífero, reserva, colênquima e esclerênquima para sustentação, bainha bilífera,
endoderme diferenciada que armazena amido. Cilindro vascular, região central contendo xilema e floema, responsável pelo transporte e sustentação interna, tipos de estelo e organização vascular. Eustelo, presente em gimnospermas e eudicotiledôneas, com feixes vasculares organizados em anelo ao redor da medula. Atactostelo, típico das monocotiledôneas, com feixes vasculares dispersos no parênquima e ausência de medula. Periciclo, tecido externo ao floema que pode originar fibras pericíclicas, contribuindo para a sustentação. Aspectos microscópicos e exemplos, diversas imagens ilustram cortes transversais, mostrando as regiões anatômicas do caule em diferentes espécies, destacando a organização dos feixes vasculares, a presença da bainha milífera, a herênquima e tecidos esclerenquimáticos. Destaques importantes: o caule é fundamental para a sustentação e transporte na planta, além de funções adicionais como reserva e fotossíntese. A estrutura em camadas epiderme e córtex age crucial para o funcionamento eficaz do caule. A diferenciação entre eustelo e atactostelo explica a diversidade anatômica entre grupos diploicos. Epiderme e córtex e o dicotério trans. Epiderme e córtex. A bainha milífera é uma característica anatômica contante, representando um tipo de endoderme com reserva de amido. O meristema apical é essencial para o crescimento e formação dos órgãos do caule. O que é o caule e suas funções gerais? O caule é órgão da planta que sustenta folhas e órgãos reprodutivos, estabelecendo a conexão entre eles e as raízes. Atua no transporte de substâncias, água, nutrientes e na sustentação dessas estruturas de algumas plantas. Também executa funções fotossintéticas e de reserva de substâncias. Estrutura primária do caule no corte transversal. O caule apresenta 4 regiões principais, de fora para dentro. Sistema dérmico é uma camada uniceriada que cobre externamente o caule e tem cutícula que reduz perda de água. Pode apresentar tricomas, pelos que protege a planta. Possui estômatos, mas em menor densidade que as folhas. Córtex, localizado logo abaixo da epiderme, consiste majoritariamente de parênquima, tecido fundamental que pode ser clorofiliano com cloroplastos, realizando fotossíntese. Aqui fez armazenará em plantas áridas ou de reserva. Também inclui tecidos de sustentação como colênquima, tecido flexig e esclerenquiron. Cilindro vascular, região central onde ficam os tecidos vasculares, responsáveis pelo transporte de água, minerais e seiva elaborada. Pode haver presença da bainha milífera na região interna do córtex, que funciona como uma endoderme diferenciada, contendo grãos de amido, atuando como reserva de energia. Meristema apical do caule, responsável pelo crescimento em comprimento do caule. O meristema apical é formado por grupos celulares diferenciados. Protoderme origina epiderme, procâmbio origina tecidos vasculares. Meristema fundamental também contém a gema axilar, que pode originar ramos laterais, tipos de feixes vasculares no caule, feixes colaterais, com floema posicionando-se para o exterior do caule, xilema para o interior. Feixes bicolaterais possuem floema em ambos os lados do xilema, geralmente encontrados em caules de algumas plantas. Organização do cilindro vascular, estela em diferentes grupos de plantas. Eudicotiledôneas e gimnospermas apresentam um tipo de estelo chamado eustelo, com feixes vasculares organizados em um anel ao redor da medula parênquimática no centro.
Mononucleados dólis possuem um estelo do tipo ataque tostelo, com feixes vasculares distribuídos dispersamente no parênquima, sem formação de medula. O periciclo, localizado externamente ao flomema, pode proliferar em fibras pericíclicas que ajudam na sustentação.